O Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, define hoje a nova taxa básica de juros. O mercado espera uma nova alta da Selic, que deve ser de 1 ponto percentual e assim chegar a 14,25% ao ano. Se confirmado, esse vai ser o 5º aumento seguido da taxa, que serve de referência para os juros da economia. E a Selic vai atingir o maior patamar desde outubro de 2016. A decisão vai ser divulgada no fim do dia. Já o comunicado do Banco Central, que pode indicar novas altas no futuro, só vai ser divulgado na próxima semana. Então, para falar sobre essa expectativa do mercado financeiro, a gente faz conexão com o economista Igor Lucena. Boa tarde, Igor. Seja sempre muito bem-vindo. Normalmente, essa estimativa do mercado financeiro, ela é certeira, né? Olá, Kelly, muito boa tarde. E realmente ela é certeira. Infelizmente, a gente já tinha visto, desde a saída do ministro Campos Neto, ex-presidente do Banco Central, que haveriam sim 2 ou 3 aumentos de 1 ponto, quando a gente está falando da taxa Selic, e que é muito preocupante. E por que isso é preocupante, Kelly? Porque apesar da taxa estar sendo muito alta, nós vimos 2 elementos que são preocupantes. O aumento no crédito de mais de 22% ano passado mostra que o consumo continua a avançar e a gente viu a inflação subindo aproximadamente 1,2% no mês passado por causa dos aumentos de energia. Significa que o Banco Central está fazendo o seu trabalho de uma maneira correta em aumentar as taxas de juros para conter a inflação, mas a inflação não está sendo contida como ele imaginava. Isso significa aumentos que poderão continuar até o final de 2025. E por que isso ocorre de uma maneira muito clara? Isso ocorre porque é o instrumento principal que o Banco Central tem. Por outro lado, Kelly, isso inibe investimentos, as empresas param de contratar, você tem que produtos de longa escala, como produtos de linha branca, carros, até mesmo imóveis, tem uma diminuição dessas vendas, mas mesmo assim a gente não está vendo essa diminuição na inflação. Isso ocorre, Kelly, por um motivo muito simples. Quando você tem uma política monetária puxando para um lado, que é essa visão contracionista, ou seja, diminuir a atividade, e do outro lado a política fiscal, que é um aumento de gastos, seja do governo federal, governos estaduais, governos municipais e até mesmo o judiciário legislativo, o resultado é isso, é que você tem uma corda sendo puxada de um lado e de outro, e no final a conta termina sendo paga por inflação. A gente já viu isso no passado. Então, eu repito, eu já disse aqui outras vezes, se o Brasil não conseguir controlar o fiscal em todas as suas esferas, a receita que nós vamos ter é aumentos de taxa de juros, independente do cenário externo. Bom, até isso que eu ia comentar com você, porque o cenário externo é desafiador também, né? A gente vê inflação em tudo quanto é lugar do mundo, né? Até esses dias a gente comentou sobre uma possível recessão nos Estados Unidos. Então, veja, é realmente um cenário desafiador. Agora, aqui internamente, para conter avanço de inflação, para colocar a economia no eixo, só basta aumentar a taxa de juros? Essa seria a única alternativa, Igor? Kelly, essa não é a única alternativa. Isso é o que o Banco Central pode fazer, né? Ele pode fazer isso, eu acho que é o instrumento mais capaz do que a gente chama em economia de ortodoxia, ou seja, a maneira que é feita nos livros textos e que é utilizada no planeta inteiro. Agora, o que é que tem que ser feito, claro? Como todo orçamento, o Brasil não pode continuar gastando mais do que arrecada. Nós estamos com gastos superiores às nossas arrecadações desde o final da pandemia. E aparentemente não há um compromisso real em diminuir esses gastos. E o que mais me preocupa é que quando a gente assiste algumas autoridades dizerem que vão ficar com gastos próximos de 0 ou muito pouco do déficit de 1%, isso não é real. Isso não é real porque nós temos vários programas sociais que são aprovados fora do orçamento, mesmo que sejam com PECs. A gente tem precatórios que estão sendo pagos de uma maneira por fora, só esse ano serão mais de 90 bilhões. Então não adianta dizer, Kelly, que está sendo um déficit próximo de 0, se a gente tem um monte de coisas saindo do caixa do governo de uma maneira radical e aumentando o nosso déficit público. E detalhe, quanto maior a taxa Selic, maior vai ser os juros que é pago anualmente às pessoas que financiam o Estado, que somos todos nós.
Então, isso diminui nossa nota de crédito, isso torna tudo muito mais caro. E a gente está vendo até mesmo os agentes públicos reclamando sobre o aumento no ovo, no café, e com uma pergunta que, ao meu ver, é um pouco hipócrita, dizer quem está fazendo isso, quem está fazendo esse aumento? A resposta está muito clara, os gastos do governo. Quanto mais a gente gasta e quanto mais o Banco Central é obrigado a subir taxas de juros, a conta vem no aumento do cafezinho, no aumento do pão, no aumento do ovo, no aumento da carne. Então, se nós não tivermos uma compreensão, como todo brasileiro tem, de que não dá para ficar gastando mais do que nós temos, o que eu chamo de maturidade fiscal, o resultado vai continuar sendo aumento de inflação e aumento de taxa de juros. No caso do ovo, por exemplo, a gente tem a gripe aviária dos Estados Unidos, né, com milhões de aves sendo eliminadas, né? Então, o calor que diminui a produção também, o calor que afeta a produção do café aqui no Brasil, no Vietnã, a gente é o maior exportador, mas ainda assim a gente sente o preço, porque o mundo passa por mudanças climáticas, além desse chacoalhão na economia também. Agora, Igor, veja bem, quando a gente aumenta a taxa de juros, não é? Aumenta também a dívida do governo. E aí também para as empresas fica mais difícil investir e talvez até manter empregos. Não fica uma bola de neve? Seria um remédio tipo para efeito imediato, mas a longo prazo pode virar veneno, hein? Vira veneno, eu acho que já está veneno, Kelly. Eu acho que você já vê muitas empresas com o pé no chão, aumento dos índices de empresas que estão entrando em recuperação judicial e extrajudicial, e muitas delas não estão entrando nesses programas por já estarem em um processo difícil, mas porque querem renegociar com os bancos as taxas de juros. A partir do segundo semestre, a gente vai começar a assistir uma força da perda a força do agro sendo diminuída, porque a gente já vai ter passado grande parte das colheitas. Então, o Brasil vai tentar ser puxado pela indústria, pelo comércio e pelos serviços, e não vai dar certo. Esses setores já estão mostrando fraqueza no primeiro semestre e vão mostrar mais fraqueza na frente. E se a gente tem, Kelly, um aumento de taxa de juros, como você disse, a produção cai. Se a produção cai, você tem menos gente comprando, e se tem menos gente comprando, você tem, obviamente, demissão. E o governo não consegue resolver isso aumentando transferência de renda ou querendo colocar isenção de imposto de renda. O problema não é o governo transferir renda. Isso é o que, de fato, o governo federal tenta fazer para resolver todos os problemas. Aqui é uma dinâmica econômica, e essa dinâmica econômica só vai ser resolvida com diminuição de gastos públicos. Só assim o Banco Central vai poder ver a inflação diminuindo e baixar a taxa de juros. Caso contrário, é o efeito básico. A gente vai ter mais demissões, a gente vai ver empresas diminuindo força de trabalho, a produção industrial brasileira vai cair, e a gente pode sim entrar no ano numa situação muito negativa quando a gente fala de crescimento do PIB. Nenhuma economia é diferente da outra. Quanto mais taxa de juros, o efeito prático é demissões e, obviamente, uma perda da produção. Isso aí a gente já viu isso em 2015 e 2016. Então, o que me choca, eu acho que choca grande parte da comunidade econômica, são erros que são básicos da administração da economia brasileira que estão sendo simplesmente repetidos em pouco mais de 5, 6 anos. Pois é, vamos ver quanto tempo mais o setor produtivo vai aguentar. E nós, consumidores também, né? Muitas vezes a pessoa quer financiar um carro, financiar um imóvel. E claro que se assusta demais com uma taxa de juros tão alta, né, Igor? Está chegando um assunto que você até ventilou para a gente sobre imposto de renda. Vamos comentar sobre ele também? Porque é o seguinte, o presidente Lula apresentou o projeto de lei que determina a ampliação da isenção do imposto de renda, né? A medida é para quem ganha até R$5.000. O texto, claro, ainda precisa do aval do Congresso Nacional, né? Então, a expectativa é aprovar a nova faixa ainda neste ano para que entre em vigor lá no ano que vem. Segundo o governo, 10 milhões de brasileiros serão beneficiados. Mas a medida também impõe uma tributação mínima para alta renda. Então, conta para a gente, Igor, na sua opinião, quais são os principais destaques desse projeto? Kelly, eu acho que o projeto é muito positivo quando a gente fala de R$5.000 para as pessoas físicas, né? A grande maioria da população brasileira de classe média será beneficiada com esse projeto. Isso significa mais renda e, paradoxalmente, se esse projeto estivesse em vigor amanhã,
o resultado seria um aumento da inflação, porque a gente teria muito mais renda disponível. Mas no longo prazo, ele sim, ao meu ponto de vista, é extremamente benéfico. O que não é benéfico é o fato de como ele está sendo, de uma certa maneira, compensado. O Brasil hoje, que ele tem aproximadamente 400 bilhões de reais de benefícios fiscais, né, que são dados a diversos setores econômicos. E segundo o ministro Haddad, esse aumento da desoneração do imposto de renda vai custar aproximadamente 28. Então, o que seria correto seria você pegar benefícios tributários já existentes e retirar 28 deles, diminuir pelo menos uma parte de cada um, e aí você bancaria isso. Mas aumentar uma alíquota para pessoas que ganham acima de 50 mil ou até mesmo investimentos financeiros, que é o que está sendo ventilado dentro do projeto, ele não é só contraproducente, mas ele não é real, porque ele se baseia na estimativa que todas essas pessoas de alta renda vão continuar tendo seus ganhos no Brasil. E o que a gente vê na literatura e no empiricismo internacional é o contrário. Quando o governo unilateralmente tributa as classes mais altas, que são classes que têm acesso a produtos de investimento no exterior, diversificação através de offshores, o que acontece é um estímulo à chamada poupança externa. As pessoas vão parar de receber seus rendimentos aqui no Brasil e vão pegar suas rendas e jogar para fora. Isso significa que a visão do governo de que todas essas pessoas vão ficar paradas e simplesmente aceitar 10% a mais de tributos é totalmente irreal. A grande maioria delas vai simplesmente mudar seu domicílio fiscal, pegar suas empresas e fazer com que elas recebam no exterior e outros tipos de ações que o mundo inteiro já viu, criando, ou seja, um benefício para a classe média, mas aí vai gerar um rombo fiscal. Então, na minha visão, a maneira de compensação é extremamente equivocada e não passa de uma certa fumaça. O governo acredita que isso vai ocorrer, mas isso não é real. Eu acho que o Congresso Nacional tem que entender isso. Eu já vi muitos deputados e senadores falando sobre isso e dizer, olha, não é por aí, não é criando mais imposto com a tentativa de cobrir esse rombo que vai resolver esses 5 mil reais. Acho que o mais correto seria cortarmos tributos ou cortarmos benefícios que já existem. Aí sim você abre espaço fiscal. Tentar aumentar ainda mais a carga tributária sem a certeza de que de fato vai arrecadar se torna temerário. E a gente lembra que sempre, né, que o governo depende do Congresso para aprovar tudo isso, né? É uma coisa só, né? Governo, Congresso, tem que trabalhar em conjunto. Igor, você sabe que é sempre importante para a gente contar com a sua análise aqui, né? Uma boa tarde para você e até a próxima. Obrigado, Kelly. Uma boa tarde a todos.